Tem coisa que só acontece em novela. E na vida real também. Pergunta pro homem que foi jantar com a namorada nova e deu de cara com a ex-esposa grávida servindo as mesas. E não foi só isso, não. O que ele fez depois, meu filho, fez metade do restaurante levantar da cadeira e a outra metade derramalzinho na roupa. Mas antes de te contar esse caos, deixa eu dar um recado de velho. Se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Senão vai perder o resto desse enrosco que eu mesmo ainda não sei se foi castigo, destino ou acerto de contas divino. Era uma noite de sexta-feira, daquelas que até o vento parece vestir roupa chique. O restaurante, um desses de nome francês que o povo não sabe nem pronunciar, estava lotado. Luz baixa, música suave no piano e os talheres batendo de leve nos pratos caros. O milionário chegou com a nova namorada. Loira, jovem, maquiagem impecável e o ego nas alturas. Ela desfilava como se o mundo fosse um tapete vermelho. E ele, ele era o tipo que gostava de mostrar que venceu. Relógio de ouro, sorriso falso e uma pose de quem compraria o restaurante só para trocar o cardápio. Eles sentaram à mesa do centro, aquela que todo mundo vê. Porque rico que é rico, meu neto, não quer só jantar, quer ser visto jantando. E foi aí que começou o estreamento. O garçom trouxe o menu, mas quem apareceu logo atrás dele foi uma moça de olhar baixo, barriga alta e passo cansado. Quando o milionário olhou direito, travou. Era ela, a ex-esposa, grávida, de avental, com um bloquinho na mão, e naquele instante o tempo pareceu parar. A nova namorada arregalou os olhos, a ex paralisou com o nome dele no pedido da mesa e ele ficou branco feito papel de recibo. Agora presta atenção no que vem. Ele se levantou da cadeira, caminhou até ela e... O que ele fez, meu filho, o que ele fez, ninguém naquele salão jamais esqueceria. Mas isso eu só te conto no próximo capítulo, porque história boa não se mastiga com pressa, não. E foi aí, bem no meio daquele restaurante de gente metida e pratos pequenos, que o silêncio virou o prato principal. O milionário se aproximou da ex-esposa, como quem vê um fantasma no meio do salão. O povo parou de mastigar. O pianista errou a nota e até o garçom fingiu que estava ajeitando a toalha só para poder ouvir melhor. Ele encarou a barriga dela como quem encara uma sentença. Camila, ele sussurrou, como se o nome ainda doesse na boca. Ela não respondeu. Só abaixou os olhos, apertando o bloquinho nas mãos. A barriga, redonda e evidente, parecia gritar uma pergunta muda. É dele? A nova namorada se levantou da cadeira, perplexa. Quem é essa? Perguntou em voz alta demais, como que não sabe se está com ciúme ou medo de escândalo. Essa é a minha ex-esposa, ele respondeu sem piscar. Ex? E grávida? Por acaso é teu? A mulher grávida respirou fundo. Eu sou só a garçonete aqui. Querem pedir algo ou vão continuar me olhando como se eu fosse uma aberração? A resposta do milionário foi tirar a carteira do bolso. A abriu, puxou 3 notas grandes e entregou para ela. Não precisa mais servir mesa nenhuma. Como é? Ela regalou os olhos. Larga isso, vem sentar, vamos conversar. A nova namorada riu de deboche. Você tá louco? Vai jantar com a garçonete agora? Mas ele não respondeu. Só puxou uma cadeira da mesa deles e ofereceu para a ex-esposa sentar. O silêncio virou um sussurro indignado no restaurante inteiro. Tinha gente gravando com celular, tinha velho segurando a risada e moça regalando os olhos. Tinha até um casal se cutucando para sair logo dali. E ela, a Camila, tremia por dentro, o rosto vermelho, a respiração acelerada. Aquilo era humilhação ou redenção? Era acerto ou cilada? Eu não posso, ela sussurrou recuando.
Eu sei que não posso, ele disse, mas eu também sei o que fiz e o que deixei de fazer. E quando ela virou as costas para ir embora, ele disse uma frase que parou o salão. Camila, esse filho aí, por quê? A bandeja que ela carregava escorregou da mão. O som do prato quebrando no chão foi a única resposta. Mas o que ninguém ali sabia é que essa gravidez escondia mais do que um pai ausente. Tinha uma mentira antiga, um segredo de família e uma verdade que nem o milionário nem Camila estavam prontos para encarar. O som do prato estilhaçado ecoou como uma sentença. Camila ficou ali, paralisada, olhando os cacos no chão como quem olha os próprios pedaços. O gerente correu, os clientes cochichavam e a nova namorada já ajeitava a bolsa no ombro, pronta para sair daquele teatro. Eu vou embora, ela disse firme. Fica aí com tua garçonete, com teu passado, com teus problemas. E saiu, sem beijo, sem escândalo. Só aquele olhar de nojo misturado com raiva ferida. Mas o milionário não a seguiu. Ficou ali, encarando Camila. Ela se agachou lentamente para juntar os cacos, mas as mãos tremiam tanto que quase cortou o dedo. Me responde, ele insistiu, mas baixo. É meu? Camila não respondeu. Se levantou com dignidade, os olhos brilhando, como se as lágrimas estivessem em fila, esperando autorização para cair. Você perdeu esse direito quando me trocou, quando sumiu. Não sumi, ele balbuciou. Só fui tolo. Foi covarde. A palavra doeu mais que tapa. Ele deu um passo para trás. Eu só achei que você estava melhor sem mim. Eu te implorei para ficar. Você me chamou de dramática, me chamou de desesperada. Disse que eu queria engravidar para te prender. O coração do milionário batia feito tambor velho. Alto, irregular, descompassado. E agora você aparece, grávida, num restaurante onde eu trago minha amante? Ela interrompeu com sarcasmo. Eu vi as fotos. Eu sei que ela começou antes de me terminar. Ele abaixou os olhos. A verdade tem esse poder. Enverga o pescoço de quem acha que está por cima. Mas o mais assustador é que ele não tinha certeza. Não sabia. Não podia afirmar. O tempo batia errado na memória dele. E agora, com aquela barriga ali, tão perto, tão viva. Por que você não me procurou? Porque eu não queria esmolar a atenção, nem dividir meu filho com alguém que só sabe fugir. Meu filho. Aquilo soou como uma porta sendo trancada, e ele do lado de fora. Mas foi aí que uma voz interrompeu tudo, fraca, vinda da cozinha. Camila, você tá bem? Era uma senhora, uniforme simples, olhos cansados, mas quando o milionário olhou para ela, quase caiu da cadeira. Era a mãe dele. 30 anos sem falar com o filho, e agora ali, na cozinha de um restaurante, trabalhando, servindo, e ao lado da ex-esposa dele. Mãe, ele sussurrou como quem vê um fantasma novo. O mundo dele, que já estava trincado, agora começava a desabar de vez. Mas a pergunta que não saía da boca era: o que a própria mãe estava fazendo ali, escondida, com Camila? A mãe do milionário ficou ali, parada, na entrada da cozinha, com um pano de prato ainda pendurado no ombro e um olhar que misturava susto com mágoa enxerga. Mãe? Ele repetiu, com a voz embargada, como se o tempo voltasse 10 anos em um segundo. Ela não respondeu, só olhou de Pramila para ele e depois abaixou os olhos. Camila segurou o braço da senhora com carinho. Tá tudo bem, dona Lúcia. Pode voltar lá para dentro. Não, ela respondeu firme. Acho que já passou da hora disso tudo vir à tona. O silêncio ali ficou espesso. Parecia que dava para cortar com uma faca. O milionário engoliu seco. O que está acontecendo aqui? Por que vocês duas... Desde quando? A mãe dele deu um passo à frente. Desde o dia que você saiu pela porta e me deixou sozinha, com uma dívida nas costas e um orgulho ferido. Desde o dia que você escolheu dinheiro em vez de gente. Você sumiu, mãe. Você desapareceu. Não desapareci.
Você que deixou de procurar. Eu achei que você tinha ido embora do país. Eu fui do teu mundo. A frase caiu como pedra no meio do salão. O tempo voltou para 10 anos atrás, quando ele ainda era um jovem empresário em ascensão, ambicioso, arrogante, frio. Ele trocou de amigos, de casa, de número e de mulher. A mãe, viúva e sem estudo, não se encaixava no mundo de luxo que ele construía, e foi ficando para trás, até sumir. Mas o que ele não sabia era o que veio depois. Dona Lúcia respirou fundo. Quando a Camila me procurou, 2 anos atrás, eu nem sabia que ela era tua ex. Ela estava desesperada, sozinha, barriga crescendo, nenhuma resposta tua. Mas eu juro que nunca soube, ele interrompeu. Ela nunca me contou. Por que você nunca ouviu? Camila rebateu, firme. Eu te liguei, te mandei e-mail, te procurei na tua empresa, mas você já estava ocupado demais com tua nova fase. O milionário levou a mão à cabeça. A culpa começava a se enrolar no pescoço, feito corda de enforcado. Dona Lúcia olhou para os dois. Eu dei abrigo, dei comida, fui com ela nos exames. Eu segurei a mão dela quando o médico falou do risco. Que risco? Ele perguntou alarmado. Camila hesitou. O bebê tem uma condição, um problema cardíaco. Não é grave, mas exige cuidado. Operação assim que nascer. O chão sumiu sobre os pés dele. Meu Deus! Ele murmurou. Dona Lúcia colocou a mão no ombro dele. Agora você entende por que ela não podia continuar te servindo mesa como se fosse invisível. Ele assentiu em silêncio, mas no fundo, o que mais doía era outra coisa. Não era o orgulho, não era o escândalo, era o arrependimento. Mas, quando ele pensou que já tinha ouvido tudo, Camila tirou algo do bolso. Um envelope. Isso aqui é um exame de DNA. Fiz por conta própria. O olhar dele congelou. Não precisa abrir agora, mas talvez te ajude a entender o que você perdeu e o que ainda pode tentar salvar. E entregou um envelope nas mãos dele. Mas antes que ele pudesse abrir, um homem alto, de barba feita e jaleco branco, entrou no restaurante. Camila, você tá bem? Me disseram que teve um problema aqui fora. O milionário gelou, Camila empalideceu e Dona Lúcia desviou o olhar. Quem é esse? Ele perguntou com a voz trêmula. É o Dr. Eduardo, o obstetra. Mas o jeito que o médico olhou para a barriga dela dizia outra coisa. Dizia mais do que obstetra. Dizia intimidade. Dizia ciúme. E talvez dissesse outro pai. O restaurante, que antes era palco de encontros elegantes, agora virava cenário de um duelo mudo entre o passado e o presente, entre o arrependimento e a realidade. O Dr. Eduardo se aproximou com postura firme. Não era só o jaleco limpo, nem o corte de cabelo impecável. Era o jeito protetor como ele olhou para Camila, como se dissesse, tô aqui. O milionário, que até então era o centro de tudo, de repente se sentiu deslocado, pequeno, como se a própria história tivesse seguido sem ele. Tá tudo bem por aqui? Perguntou o médico, olhando diretamente para Camila. Ela hesitou, depois assentiu. Tá sim, agora tá. O médico então virou-se para o milionário. O senhor é... o pai. Ele respondeu sem pensar. O ar pareceu pesar no salão. O senhor é... o pai? O médico repetiu, franzindo a testa. Camila interveio. Eu pedi para ele ver. Precisamos conversar sobre o futuro do bebê. O médico pareceu desconfiar. Olha, Camila, a gente já conversou sobre isso. Você não precisa passar por esse tipo de estresse. Já basta o que você enfrentou até agora. Com licença, interrompeu o milionário, engolindo a raiva e tentando manter a calma. E quem exatamente é você na história? O médico sorriu. Aquele sorrisinho de quem sabe mais do que quer dizer, de quem já tem lugar cativo na vida de alguém. Eu sou o obstetra, como ela disse, mas também sou o responsável pelo bem-estar dela e do bebê. E vou ser direto,
Ela não precisa de confusão agora, muito menos de alguém que apareceu do nada querendo bancar o herói. Eu não sou alguém, eu sou o pai da criança. Camila ergueu a mão, firme. Chega, isso aqui não é tribunal. Mas deveria ser, porque se fosse, muita coisa aqui já teria sentença. O gerente do restaurante, aflito com a movimentação e os cochichos cada vez mais altos dos clientes, se aproximou. Com licença, mas eu preciso pedir que vocês levem essa conversa para outro lugar. Isso aqui está incomodando os outros clientes. Incomodando? Reagiu o milionário. Sabe o que incomoda? Ver a mãe do seu filho servindo prato para quem nunca moveu um dedo por ela. E sabe o que mais incomoda? Gente que acha que dinheiro paga arrependimento. Camila olhou para os dois, visivelmente abalada. Vocês estão fazendo isso parecer uma disputa de ego, mas o que está em jogo aqui é uma vida que ainda nem nasceu. Dona Lúcia se aproximou. A Camila tem razão. Se vocês querem mesmo ajudar, então calem a boca e escutem o coração dela, porque até agora nenhum dos dois fez isso. O milionário sentou, pela primeira vez, como quem finalmente entendia que não era mais o centro da história. Me desculpa, ele murmurou. Eu só quero saber a verdade. O médico cruzou os braços, desafiador. A verdade está no que ela sente, não no que você quer ouvir. E Camila, com lágrimas contidas nos olhos, olhou para os dois e disse: a verdade é que esse bebê não é só de um pai. Ele é de todas as escolhas que a gente fez, das que deram certo e das que a gente vai carregar para o resto da vida. O médico ficou em silêncio. O milionário também. Mas o envelope com o exame ainda estava na mesa, fechado. E naquele instante, Camila pegou o papel, encarou o milionário e rasgou no meio. Nenhum pedaço de papel vai dizer quem vai estar ao meu lado quando ele nascer. Mas quando ela deu um passo para ir embora, o médico segurou o seu braço. Camila, você não contou para ele o principal. Que principal? O milionário perguntou aflito. Ela hesitou e então disse: o bebê pode não sobreviver à cirurgia. O silêncio que se seguiu foi maior do que qualquer briga. Agora, meu filho, segura firme, porque o que vem é dor. Dor daquela que não tem onde pôr, dor que não grita, só cala. É o momento em que até o mais orgulhoso aprende a se curvar diante da vida. Quando Camila soltou aquelas palavras, o restaurante sumiu. O som, o cheiro da comida, o burburinho de vozes, tudo desapareceu. Só ficou a frase dela ecoando na cabeça dele. O bebê pode não sobreviver à cirurgia. O milionário ficou pálido, como se a alma tivesse levado um soco. Como assim? Ele murmurou, com a voz já quebrada. Camila não tinha mais força para explicar. Só respirou fundo, segurando a barriga, como se tentasse proteger o filho de tudo que vinha de fora, inclusive da esperança. Dona Lúcia se aproximou, tentando se abrigo naquela tempestade. Os médicos disseram que a chance é pequena, mas existe. Mas precisa de estrutura, de calma, de paz. O milionário levantou devagar, olhou para Camila, depois para a barriga e então para si mesmo. Eu não mereço essa criança, ele sussurrou. Ninguém está falando em merecer, disse Camila cansada. Isso não é prêmio, isso é vida. Mas ele já estava longe dentro da própria culpa. Ele saiu do restaurante sem dizer mais nada. Passou pela porta como quem foge do espelho. O vento da rua parecia bater diferente, como se até o mundo soubesse o que ele tinha acabado de perder. Ele andou, sem rumo. Passou por avenidas que ele mesmo ajudou a construir, por outdoors que tinham a logo da empresa dele. Mas tudo parecia pequeno demais, inútil demais. Porque pela primeira vez, ele entendeu que nem todo problema se resolve com dinheiro. Foi para o apartamento, cobertura de frente para o mar. Mas aquela vista que antes era troféu, agora parecia um abismo. Ele tentou ligar para alguém, mas ninguém atendia. A nova namorada já a tinha bloqueado.
Os amigos sumiram como fumaça. A empresa fechada àquela hora. E ele era só um homem, sozinho, num lugar grande demais. Sentou no sofá, olhou para o vazio e chorou. Chorou como não chorava desde a morte do pai. Chorou como quem limpa a alma à força. Chorou como quem queria voltar no tempo, mas só consegue se afundar no agora. Pegou o telefone. Pensou em ligar para Camila. Desistiu. Depois tentou mandar uma mensagem para a mãe. Apagou. Porque no fundo ele não sabia mais quem era, nem o que dizer, nem o que restava para oferecer. O silêncio do apartamento gritava. E quando ele deitou no sofá de roupa e tudo, olhos abertos para o teto, só uma coisa martelava na mente. E se o bebê morrer e eu não estiver lá? Mas talvez ainda houvesse um jeito de recomeçar. Se é que ela deixaria. 3 dias se passaram. 3 eternidades, na verdade. O milionário já não comia direito, não dormia. Passava o dia sentado na varanda olhando o horizonte como quem procura uma resposta no mar. O celular dele, aquele mesmo que tocava o dia inteiro com negócios, eventos e cifras, agora era só um objeto mudo e inútil sobre a mesa. Até que tocou. Não era ligação, era uma mensagem. Oi. Só isso. Mas a foto do remetente dizia mais que qualquer palavra. Camila. Ele encarou a tela como se fosse uma segunda chance piscando. Digitou, apagou. Respirou fundo, digitou de novo. Oi. Como vocês estão? A resposta demorou. 5 minutos que pareceram 5 anos. Estamos indo para a última ultrassonografia antes da cirurgia. Queria que você soubesse. Ele sentiu o coração disparar. Pegou a chave, desceu do prédio sem nem pentear o cabelo. Chamou um carro, pediu para o motorista correr como se a vida dependesse disso. E dependia. Chegou no hospital suando, nervoso, desarrumado. Um segurança tentou barrá-lo, mas uma enfermeira o reconheceu e deixou passar. Subiu as escadas porque não teve paciência para o elevador. E quando chegou na porta da sala, ela estava lá. Camila, sentada, mãos sobre a barriga, olhos baixos. Ela levantou o rosto quando sentiu a presença dele, mas não sorriu. Você veio? Eu vim, ele respondeu, ofegante. Me desculpa, por tudo. Não é por mim que você tem que pedir desculpa, ela disse, olhando para a barriga. É por ele. Ele se ajoelhou ali mesmo, no corredor do hospital. Botou as mãos sobre a barriga dela e, com a voz trêmula, sussurrou. Ei, campeão, é o papai aqui. Demorei, mas cheguei. E se você me der uma chance, eu prometo que vou ficar. Camila chorou. Não de dor, nem de raiva, mas daquele tipo de choro que alivia. Você não sabe o quanto ele mexe quando ouve tua voz, ela disse. E naquele momento, o bebê mexeu. Foi um chute suave, mas para ele foi como se o filho dissesse: Tô aqui, tô ouvindo. Eles sorriram juntos e Dona Lúcia apareceu logo em seguida, trazendo uma manta azul que ela mesma costurou. Eu guardei isso. Não sabia se ia servir para algo, mas agora acho que vai. Camila pegou a manta, olhou para o bordado com o nome que ela mesma tinha escolhido sozinha. Miguel. Você escolheu este nome? Ele perguntou. Ela assentiu. Significa quem é como Deus? É, ele murmurou. E só Deus mesmo para ajudar o que a gente achou que estava perdido. Eles entraram juntos na sala de exame. E quando a imagem do bebê apareceu na tela, os 3 seguraram as mãos uns dos outros. Era a primeira vez que eles se sentiam família. Mesmo que tudo ainda estivesse por um fio. Mas era um fio de esperança. Então prepara, porque agora é hora da verdade rasgar o silêncio.
E quando ela vê, meu filho, não tem quem fique ileso. O exame terminou. O médico olhou para o monitor por mais tempo do que o normal. Silêncio estranho, olhar grave. Doutor, Camila perguntou, com voz hesitante. Ele respirou fundo. O bebê está bem, por enquanto. Mas o quadro é mais delicado do que esperávamos. A cirurgia precisará ser feita logo após o parto, no máximo 2 semanas a partir de hoje. Camila assentiu com um aceno lento. Já tinha se preparado para isso. Mas o milionário sentiu o chão faltar de novo. Eu posso pagar os melhores médicos, os melhores hospitais. Levo vocês para fora do país, para onde for. O médico cortou. Não é questão de dinheiro. É de tempo e presença. Essa criança vai precisar mais de gente firme ao lado do berço do que de cheque na cabeceira. Camila olhou para o médico com gratidão. Depois encarou o milionário. Você diz que quer ser pai, mas ser pai é estar. Não é aparecer só quando o medo bate. Não é dar ordem no hospital ou jogar nota na mesa. Ele engoliu seco. Eu sei, eu estou aprendendo. E tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Ele tirou um envelope novo do bolso. Eu refiz o exame. Peguei uma amostra de cabelo do travesseiro que você deixou lá em casa, de quando a gente ainda era a gente. Camila arregalou os olhos. Você... Eu precisava saber, mas não era para te acusar. Era para não viver mais com dúvida. Ela pegou o envelope das mãos dele, mas não abriu. E aí? Vai me dizer o resultado? Ele respirou fundo, a garganta seca. Miguel é meu filho. 99,98%. O mundo parou ali. Até o som da máquina do hospital pareceu silenciar por um segundo. Camila fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Não era mais dúvida, era confirmação. E agora era escolha. Dona Lúcia entrou na sala vendo a cena. Já sei, eu vi teu rosto no corredor. Tu tem esse jeito de quem acabou de engolir uma verdade grande demais. Camila segurou a mão da sogra. Ele é pai, Dona Lúcia. E agora ele sabe disso. Mas antes que a emoção tomasse de vez, a porta da sala se abriu com força. O que está acontecendo aqui? Era o doutor Eduardo. Você mentiu para mim? Camila congelou. O médico encarou o envelope. Você disse que ele podia não ser o pai. Você me fez acreditar que... Eu nunca disse que era seu. Ela rebateu firme. Você é médico, não marido. Mas a gente teve... Ele parou. Não completou a frase. Não na frente do pai biológico. O milionário ficou em pé. Se você quer discutir passado, vamos lá fora. Aqui dentro tem um futuro para nascer. Camila se levantou. Não vai ter discussão. A verdade está posta. Eu escolhi a vida do meu filho acima de tudo. E agora, vou escolher quem vai caminhar comigo até o fim. Dr. Eduardo baixou os olhos. Saiu sem dizer mais nada. A tensão ficou, mas a paz começou a entrar pela fresta. Camila olhou para o milionário. Isso não quer dizer que tudo está resolvido, mas é um começo. E eu quero que você esteja lá no dia em que Miguel nascer, e no dia em que ele for para a cirurgia, e no dia em que ele sair de lá com vida. Eu vou estar. Nem que eu tenha que dormir no chão do hospital. E ele cumpriria. Mas o que nenhum dos dois sabia é que naquela madrugada uma emergência viria. Camila entraria em trabalho de parto antes da hora. E Miguel nasceria entre o céu e o fio da faca. A madrugada chegou com chuva. Aquelas gotas finas e persistentes que parecem anunciar que alguma coisa importante vai acontecer. E aconteceu. Camila acordou com a barriga dura e uma dor que vinha em ondas, fortes, irregulares, violentas. Ela tentou levantar da cama, mas quase caiu. Gritou o nome da mãe do milionário, que dormia no quarto ao lado. Dona Lúcia! Tô aqui! Ela correu e, ao ver o rosto da nora, nem precisou de pergunta. É agora! Chamaram uma ambulância, mas antes dela chegar, alguém bateu a porta. Era ele.
o milionário. Vestido com moletom, chinelo, olhos fundos, cabelo desgrenhado. Eu sonhei com ele, disse ofegante, e acordei com um aperto, vim sem pensar. Então segura, respondeu Dona Lúcia, porque ele tá vindo mesmo. Minutos depois já estavam todos no hospital. Camila gemia de dor, mas segurava firme. Era por Miguel. O milionário segurava sua mão. Eu tô aqui. Tô contigo. Vai dar tudo certo. Os médicos levaram Camila para a sala de cirurgia. Ele ficou do lado de fora, sozinho. De novo, mas diferente. Dessa vez não fugiu. Dessa vez ficou. Horas se passaram. O dia amanheceu. E então, a notícia. O bebê nasceu. Prematuro, frágil, mas lutando, disse o cirurgião. Agora vamos para a próxima etapa, a cirurgia cardíaca. Ele nos segurou as lágrimas. Posso vê-lo? Por 30 segundos, rápido. Ele está sendo preparado. Quando entrou na UTI neonatal, o tempo congelou. Ali, naquele berço transparente, envolto em fios e máquinas, estava Miguel. Tão pequeno, tão vulnerável, mas vivo. O milionário encostou o dedo indicador na mão minúscula do filho. E Miguel apertou. Foi ali, naquele instante, que ele entendeu. Dinheiro nenhum pagava aquele aperto. Nenhum prêmio valia mais do que aquele contato. Filho, você vai viver. Vai lutar. E eu vou estar aqui. Dia, noite. O tempo que for. Camila, mesmo ainda grogue da anestesia, ouviu tudo pela janelinha do corredor. Chonou em silêncio. Porque era isso que ela precisava. Verdade, presença e amor real. Dias se passaram. Miguel sobreviveu à cirurgia e aquele berço de UTI virou símbolo. Símbolo de renascimento. O milionário vendeu parte da empresa, abriu uma fundação de apoio a crianças com cardiopatias, deu o nome de Miguel ao projeto. Camila voltou a dar horas de música e, numa das apresentações infantis, tocou uma canção feita por ela mesma. Uma canção sobre recomeços e sobre perdão. Na plateia, ele chorava, com Miguel no colo, forte, crescendo, porque agora ele sabia. Milagre não é o que cai do céu. Milagre é quando a gente escolhe ficar. No fim das contas, não foi o dinheiro que salvou o bebê, nem os exames, nem os jalecos brancos. Foi a presença. Foi a escolha diária de ficar, mesmo quando era mais fácil ir embora. Foi a mão estendida no corredor do hospital, o silêncio respeitado nas horas difíceis, o colo, o gesto, o arrependimento sincero. Camila perdoou, mas não esqueceu. O milionário mudou, mas não esqueceu. E Miguel cresceu, com 2 corações do lado de fora do peito, cuidando do dele. Dizem que a vida não dá segunda chance. Mentira! A vida dá sim, mas não com fogos de artifício. Ela dá em forma de um choro no berçário, de um papai dito pela primeira vez, de um passo tímido entre 2 adultos que erraram, mas decidiram acertar. E sobre o restaurante? Bom, aquele lugar nunca mais foi o mesmo. A mesa do centro agora tem uma plaquinha reservada. Família Miguel. E todo sábado às 7 da noite, eles se reúnem ali. Camila, Dona Lúcia, o milionário e o pequeno herói. E naquele canto do salão, enquanto a música toca baixinho e o garçom sorri de canto, tem sempre uma história sendo contada. Uma história que não começou perfeita, mas que decidiu não acabar quebrada. Porque no fim, como eu sempre digo, tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreva para não perder mais história boa como essa.
Até a próxima do seu Vovô Rico!